igreja? Amém. Vamos ler a palavra. Juízes, capítulo 16, versículo 17, diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, se ia a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças. As 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse-lhe: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, eu Te louvo e Te agradeço. Meu Deus, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que conseguiu chegar, por aquelas, meu Deus e meu Pai, que não conseguiram. Pai querido, Pai amado, fale conosco, eu rendo graças a Ti, e eu já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor a falar conosco, meu Deus e meu Pai, nesse momento. Meu Deus, eu já Te louvo e Te agradeço pela Tua presença e por essa palavra. Nos abençoe e nos dê vitória no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, ela vai falar a respeito de Sansão. E eu li os 17, eu fui lendo esses versículos para que a gente possa entender aquilo que o Espírito vai falar conosco nessa noite através dessa palavra. Porque a gente sabe que o livro de Juízes vai falar dos reinos opressores, dos reis opressores. Porque a todo tempo que Israel saía da presença de Deus, desobedecia, começava a fazer coisas erradas, o Senhor permitia que se levantasse juízes opressores para que pudesse oprimir aquele povo. E nesse momento não era diferente o que o povo de Israel estava passando, até o momento que o Senhor escolhe a mãe de Sansão para que ela pudesse gerar uma mulher estéril. E quando ele se apresenta para ela, ele diz para ela como seria a gravidez, porque ela era uma mulher estéril e ela estava preparando, o Senhor estava preparando Sansão para começar a libertar o povo de Israel dos filisteus, daquela opressão que eles estavam vivendo. Só que na palavra o Senhor vai mostrar que ele deu para essa mãe diretrizes. Ele seria uma criança nazareu, não poderia cortar o cabelo, ele não poderia colocar a mão em coisas imundas, ele não podia beber bebidas fortes. Essa foi a diretriz que Deus deixou para a mãe de Sansão. E a mãe de Sansão contou para o pai, e depois o anjo apareceu de novo, porque era estéril. Ela ficou impactada com aquilo, mas se cumpriu a promessa de Deus. Ela engravidou, a criança nasceu, e foi feito um voto. E nesse voto ela também não podia, na gestação de Sansão, ela também não podia fazer nada, porque o anjo tinha dito para ela também não beber nenhuma bebida forte. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, porque Sansão, quando ele nasce com uma força sobrenatural. Ele nasceu com uma força e ele cresceu, só que depois que ele cresceu, ele começou a tomar a direção da sua vida. Porque muitas das vezes nós que somos pais, a gente educa, a gente ensina,
E a gente deseja muito do fundo do nosso coração que eles sigam a vida deles, mas exercendo tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente vai preparando eles para a vida. Só que muitas das vezes não é assim. A gente sabe que não é assim. E às vezes a gente fica se culpando, achando que a gente é que errou. Mas a gente esquece que eles vão ser adultos. E quando eles passam a ser adultos, eles vão ter que tomar a direção da vida deles. Muitas das vezes direções erradas. E a gente, como pai, a gente vai alertar, a gente vai falar, não como uma criança, porque como uma criança a autoridade está sobre a vida da gente, tem como a gente conduzir naquela situação. Já adulto é difícil, né? Mas eu acho que filho, para a mãe, não tem idade, né? Como é bom quando o filho chega numa idade e continua ouvindo aquilo que os pais ainda passam para eles, ainda tenta alertar ele, porque para a gente não tem idade, filho vai ser sempre filho. Porque se fosse assim, cresceu, fez 18, fez 20, já deixa de ser filho, a gente sabe que não é isso. Vai continuar sendo filho. E Sansão, quando ele segue a vida dele, já adulto, ele começa a quebrar os votos que foram feitos. Tudo que ele sabia que ele não podia fazer, ele fez. Até o ponto dele encontrar Dalila, e Dalila ela era uma mulher que os filisteus comprou aquela mulher para aquela mulher descobrisse qual era o segredo de Sansão, porque Sansão, ele quebrou todos os votos, todos os princípios, e ele continuava com força ainda. E ele fazia uma arruaça com os filisteus. Então os filisteus queriam saber de todo jeito qual era o segredo daquela força, porque tinha uma força sobre a vida de Sansão. Só que aí ele foi quebrando os princípios, até com que Dalila entra na vida de Sansão. E Dalila, ela vai fazer de tudo, porque ela tinha se vendido para os filisteus, para que ela pudesse descobrir qual era o segredo daquela força. Porque era aquela força de Sansão que fazia com que os filisteus não conseguissem prendê-lo e nem destruí-lo, porque era uma força sobrenatural. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, irmão, o Senhor foi ministrando ao meu coração a respeito de cada um de nós. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não veio do lar cristão. Mas eu acredito que quando já no ventre da nossa mãe, por estarmos vivos, por estarmos aqui, já tinha um propósito. Propósito a qual que nós não sabíamos. E que no decorrer da nossa caminhada é que nós vamos entendendo que tem um propósito de Deus na nossa vida. Porque nós não viemos de um lar cristão, graças a Deus aqueles que vieram, né? Igual meus filhos que vieram, porque eu já era serva de Deus, diferente, não foi o meu caso. Então, hoje a gente vê essa palavra, uma palavra linda, porque se nós que não viemos de um lar cristão, se nós formos parar para pensar, tudo aquilo que a gente já viveu e continuamos de pé, às vezes fraquinho, abatido, entristecido, ameaçado, mas de pé, tem que ter um propósito. Tem algo sobre a vida da gente que hoje a gente entende que é o próprio Deus nos dando força. Nos dando força para a gente continuar. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, tem momentos na vida da gente que a gente vai no fundo do poço. Tem momentos que parece que a gente não vai conseguir sair de uma situação. É tudo contra. É tudo conspirando para a gente não conseguir levantar, para a gente não conseguir reagir, para a gente nem querer mais viver. E foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Filha, tem algo sobre a vida de vocês. Porque quantas pessoas, às vezes, quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente se acha tão fraco. A gente se acha tão humilhado. A gente se acha tão desconfortável com a situação. Mas aí a gente vê que tem uma força sobrenatural, que é a presença de Deus na vida da gente, que nos dá força para a gente reagir, para a gente levantar, para a gente lutar, para a gente não aceitar aquilo que a gente está vivendo. Porque com Sansão, como ele foi quebrando os princípios, e Dalila toda amorosa, querendo saber qual era o
segredo, ele foi brincando, irmãos, até o momento que ela conseguiu com que ele abrisse o coração dela, ela descobriu o segredo do coração, que ele não podia cortar o cabelo, porque a força dele estava nas tranças. E ele falou isso para ela. E quando ela descobriu, ela fez com que ele adormecesse nas suas pernas e chamou o inimigo. Aí foi o que eu li. Aí chamou, cortaram as tranças, rasparam a cabeça dele, e ela desperta ele: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele achou que ele ia conseguir escapar mais uma vez. Por quê? Porque ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava sobre a vida dele. Mas nessa noite nós precisamos entender que esse Espírito está sim sobre as nossas vidas. Porque nós não estamos quebrando princípios. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo com o Senhor através da palavra. Nós estamos aqui procurando nos consertarmos. Nós estamos aqui através da palavra procurando sermos pessoas melhores. Então há esse Espírito que tem nos dado uma força, que muitas das vezes, como eu disse, nós temos tudo para desistir, mas tinha a voz do Espírito Santo dizendo: tu vai conseguir, tu vai se levantar, tu vai se erguer, tu vai avançar, tu não vai ficar nessa situação. E é isso que o Senhor quer falar para cada um de nós nessa noite. Porque Sansão, ele perdeu o que ele nasceu desde o ventre. Ele já foi consagrado desde o ventre. Antes de Sansão existir, o Senhor falou a respeito de Sansão para sua mãe. Ele foi criado dentro daqueles princípios, daquele voto que tinha sido feito. E ele quebrou e ele perdeu. E nós aqui não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Por isso que nós precisamos entender que hoje nós estamos aqui para que a cada dia você tenha certeza que você tem força. E é essa força que você tem através desse Senhor que hoje habita em você, é que tem te sustentado, é que tem te levantado, é que tem feito com que você não desista, é que tem feito com que você não venha querer deixar de viver, querer deixar de ser feliz, querer deixar de construir, querer deixar de ser um canal de bênção. É essa força que hoje nós temos. E nós não queremos mais perder, porque hoje nós sabemos para onde a gente vai se só Ele tem palavra de vida eterna. E nós hoje temos essa consciência. Então nós estamos ganhando. Nós temos esse privilégio, porque quando a gente começa a ouvir essa palavra, aí é que nós vamos entender que já no ventre da nossa mãe já tinha um propósito de Deus. Porque poderíamos nem ter tido tempo, nem oportunidade de conhecer esse Senhor, como muitos não tiveram. Porque muitos não vieram do lar cristão e não tiveram tempo, já partiram sem glorificar a Deus, sem conhecer o Senhor. Não é o nosso caso. Então eu preciso entender, vocês precisam entender que há um propósito de Deus. Um propósito de Deus que Ele vai estar habitando em nós, Ele vai nos dar força. E como é bom quando muitas das vezes o adversário da nossa alma, a adversidade a qual estamos vivendo, está sugestionando, está nos bombardeando, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que é o final, dizendo que nós somos um fracasso. E o Senhor começa a falar: filha, eu sou contigo. Filho, eu te ajudo. Filho, eu te coloco de pé. Filho, eu vou te tirar dessa situação. Filho, essa situação vai mudar. Filho, eu vou fazer algo novo na tua vida. Graças a Deus que nós temos isso. E foi isso que Sansão perdeu. Sansão era um homem que ele podia ter terminado a história dele de uma outra maneira. E ele não terminou. Porque ele quebrou os princípios da palavra, do voto que tinha sido feito. Já não era culpa dos seus pais. Porque ele já era adulto, ele escolheu, ele tomou uma direção, ele tomou a decisão dele. E quais tem sido a decisão que temos tomado? Porque eu acredito que a cada dia a gente tem que procurar se aproximar desse Senhor. Para que a gente continue resistindo os dias maus. Para que a gente continue resistindo todas as adversidades que a gente vai vivenciar. Porque nós vamos vivenciar, irmãos. Porque nós ainda estamos fazendo parte desse mundo, do terreno.
E nós só vamos ter momentos de descanso quando o Senhor vier buscar a igreja dele, porque fora disso, nós sabemos que teremos adversidades. Mas como é bom quando nós entendemos que temos um Deus que é fiel, que é poderoso, que vai nos sustentar até a volta dele, ou até quando ele achar que é a hora dele nos recolher. Aí fica a critério dele. Mas eu acredito que ele vai estar trabalhando para que a gente suporte, para que a gente resista, para que a gente confie, para que a gente queira viver a plenitude dessa presença do Senhor. Ao invés de quebrar os princípios, procurando melhorar a cada dia, procurando obedecer a palavra, procurando ser fiel a esse Senhor. Porque antigamente, ainda que tivesse um propósito, nós não sabíamos. Nós não conhecíamos a esse Senhor ainda. Então, se a gente parar para pensar, para quem não conhecia, quantas adversidades nós não passamos. A gente não conhecia Ele, a gente não servia Ele, mas Ele cuidava de cada um de nós. Ele cuidou de cada um de nós. Por isso hoje estamos aqui. Por isso hoje temos a esse Senhor. Por isso esse Senhor tem sido fiel. Ainda que muitas das vezes sejamos infiéis com Ele, porque Ele é fiel e Ele permanece fiel. Então a gente compara a vida de Sansão, como foi, a bênção que ele perdeu da presença, porque ele não sabia, ele achou que ele ia continuar ferindo os princípios, e ele achou que ele iria continuar escapando e Deus dando livramento para ele. Mas a força dele estava naquelas tranças. E quando tirou a trança, o espírito que se apossava dele foi embora. Quantas pessoas não têm perdido? Mas eu não quero falar daqueles que têm perdido, não. Eu quero falar daqueles que têm ganhado, que têm tido oportunidade, que o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe tudo que a gente já fez, e mesmo assim, Ele tem tentado nos atrair. Mesmo assim, por quê? Porque Ele sabe que a gente não veio de um berço cristão. Ele sabe que nossos pais não serviam a Ele. Mas hoje a gente entende que já havia um propósito para nossas vidas, porque alguém te convidou, alguém falou desse Senhor, para você poder estar aqui nessa noite, para você poder conhecer esse Senhor, para você poder parar e pensar quantas coisas eu já não vivi, quantos escapes, quantos livramentos, quantas adversidades, quantos choros, quantas humilhações, quanta dor de alma, quanta dor de espírito, quantos sentimentos de humilhação, de fracasso, de derrota, e o inimigo da nossa alma, fora as vozes humanas também falando, você não tem direito, você não pode, você não vai conseguir, você nasceu para viver assim, você... E o Senhor vai falando tudo diferente. E essa voz vai nos dando força. A gente vai conseguir dessa força na nossa fraqueza. E é essa voz que vai nos colocando de pé. E é essa voz que vai falando, vai ecoando, e a gente vai entendendo. Nós merecemos sim. Todos nós merecemos as bênçãos de Deus. Nós merecemos ter paz, nós merecemos ser alegres, nós merecemos ser felizes, nós merecemos conquistar. Porque Ele diz na palavra dele que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Então você merece sim. E hoje nós entendemos isso. Porque Sansão, ele desperdiçou o que ele tinha. Porque ele era um homem que ele tinha essa bênção da força, que ele nasceu com essa força. Mas ele não tinha domínio. Ele não seguiu aquilo que os seus pais o ensinou. E por isso ele perdeu. Mas nós estamos querendo ganhar, irmãos. Nós não podemos aceitar a adversidade bater na nossa porta e a gente cruzar os nossos braços. Se hoje tem uma palavra, se tem o Senhor, se tem o Espírito Santo de Deus para nos confortar, para nos consolar, para nos renovar, para nos vivificar, para nos colocar de pé. Então, se hoje nós temos esse Senhor que tem essa força que não é humana, porque é humana, a gente sabe que tem situações que a gente sente uma fraqueza, um desânimo, um esgotamento, a gente só quer ficar prostrado, a gente só quer chorar. A nossa força, a gente sente que vai se desvaindo do nosso corpo. Tamanha é a
dor, tamanho é o sofrimento. Mas aí, naquele momento que a gente está dentro daquele conflito, a gente vai ouvindo uma voz lá dentro do nosso interior, que é o nosso Senhor, falando o quanto nós somos importantes. Aí ele começa a falar: não tenho morte para ti, filho, eu tenho vida ainda. Ainda tem promessa, ainda tem conquistas, ainda tem realizações, ainda vai ter festas, ainda vai ter momentos de alegria. E é essa voz que vai dando força para que a gente se levante, para que a gente saia daquela situação, para que a gente não fique acomodado naquela situação. E a gente vai entendendo que ele vai estendendo a mão, ele vai colocando, ele vai preparando situações para que a gente saia daquela situação, porque o Senhor não quer que a gente termine dessa forma. O Senhor não quer que a gente se conforme, o Senhor quer que a gente reaja. Então nós precisamos reagir. Reaja tudo que está vindo contra, tudo que está sendo desfavorável. Reaja, porque você não está sozinha, você tem um Senhor. Sansão, ele perdeu o que ele tinha, mas nós ganhamos quando nós aceitamos a esse Senhor. Nós ganhamos quando a gente entende que a gente precisa ler a Bíblia. Nós ganhamos quando a gente entende que a gente precisa estar orando, conversando com esse Senhor, se relacionando com esse Senhor, buscando essa intimidade com esse Senhor. Nós só ganhamos. Aí nós entendemos que nós não somos órfãos. Aí nós entendemos que nós temos um Pai celestial, não é o carnal, porque muitas das vezes o carnal vai embora, o carnal abandona. Mas nós entendemos que tem um celestial que continua cuidando de cada um de nós. E é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te colocar de pé, é Ele que vai te orientar, e é Ele que vai te guiar. E aí a palavra dele vai dizer o que? Estarei convosco, voltarei para o Pai, enviarei o Espírito Santo e estarei convosco até a consumação dos séculos. E hoje é isso que tem nos ajudado. Então Sansão perde, mas nós ganhamos. E se nós ganhamos, você vai entender que você tem direitos. Porque aquela cruz, aquela morte de cruz, aquele sacrifício de cruz, foi para que nós pudéssemos ter direito, ter acesso. Hoje você tem acesso. Você não precisa vir a mim para ir para o Pai, não. Você vai para o Filho para chegar ao Pai. Hoje nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você tem acesso. Aonde você quiser conversar com Ele, clamar a Ele, você pode. Hoje você não precisa de intermediário, você não precisa ir para o sacerdote, não precisa ser oferecido sacrifício, não precisa ser oferecido holocausto, não. Hoje você tem acesso, e esse acesso te dá toda a liberdade para você conversar com Ele, para você colocar a sua situação, para Ele poder te ouvir, para você falar: eu estou nessa situação, mas eu não quero permanecer nessa situação. Então nós ganhamos. Sansão perde, e Sansão, a gente vê que Sansão, ele era um homem que ele passa a ser o quê? Chacota. Quantos servos de Deus que tem perdido, porque tem quebrado princípios que são chacotas hoje. Porque ele ficou cego, a primeira coisa que fizeram foram cegar ele. Cegaram Sansão, botaram ele para moer. Ficou naquele lugar como escravo, aprisionado. E Deus não tem isso para a gente. Pelo contrário, o Senhor nos chamou e tem nos chamado pelo nome. E tem sido disponível a falar: filha, não é isso que eu tenho para ti, não é esse fim que eu tenho para ti. Reaja a tudo isso. E eu tenho certeza que aí vem uma força que você fala: eu vou conseguir reagir. Porque eu não estou sozinho. E o Senhor, ele se apresenta de uma maneira para falar que você não está sozinho. E aí o Senhor começa a te cercar às vezes com pessoas, começa a te cercar às vezes com situações, e você começa a entender: meu Deus, eu vou para um lado, tem um servo, eu vou para o outro, tem outro, eu vou para outro. Aí você vê o quanto o Senhor já está cuidando de você através de outras pessoas. Aí é um que liga, é um que chama, é um que convida. Aí você vai vendo o cuidado de Deus, para que a gente reaja, para que a gente entenda que nós não estamos sozinhos, para que a gente entenda que foi colocado uma aliança, que
foi feita quando nós conhecemos a esse Senhor, quando nós nos entregamos a esse Senhor. E Ele não nos deixa mesmo a gente ficar sozinho. Às vezes a gente sente que estamos sozinhos, mas Ele está com você. Ele está com cada um de nós. Ele tem nos levantado. Ele tem feito com que a gente reaja. Continue reagindo. Todo tipo de adversidade. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus, como Ele diz na palavra, Ele é um Deus de vida e vida em abundância. Mas às vezes a sensação que a gente tem é de morte. É de morte. A sensação às vezes que a gente tem é de morte. Mas o Deus que habita em nós é um Deus de vida e vida em abundância. Um Deus que Ele nunca vai ficar passando a mão na nossa cabeça para a gente ficar prostrado, para a gente ficar murmurando, para a gente ficar se sentindo coitadinho, não. Pelo contrário, Ele vai falar: filha, reaja. Reaja que eu estou contigo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Irmãos, é muito lindo a gente poder ouvir isso do Senhor. É muito lindo porque a conspiração é o quê? Fracasso, derrotas, humilhações, as dúvidas. Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que passar por isso? Sansão passou. E eu acredito que todos nós, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu acredito que todos nós temos um segredo com Deus. Guarde o teu segredo que você tem. Sabe por quê? Porque quando eu estava meditando nessa palavra, o segredo de Sansão era o cabelo. Ele tinha um segredo. E esse segredo ele não podia revelar, que era o que o inimigo, os filisteus, queriam saber. E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo estava colocando ao meu coração, que deve ter muitas pessoas que nos observam, devem falar: qual é o segredo dela? Para ela conseguir superar todas as adversidades que ela já viveu. Que segredo é esse que ela deve ter? Porque eu achei que era a morte para ela, ela já levantou. Aqui a gente, a fênix, que se ressurge da cinza, porque às vezes a gente ressurge das cinzas, irmãos. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então as pessoas falam: gente, mas fulano, ciclano estava numa situação, agora está diferente, levantou de novo, está revivendo de novo, está buscando de novo, está se alegrando de novo. Graças a Deus por isso, irmãos. Tu tem um segredo, você pode ainda não saber, mas você tem. Eu acredito que todos nós temos o nosso segredo do Senhor. E o seu segredo pode ser, uma suposição, a forma que você se relaciona, a forma que você abre o teu coração, porque aqui Sansão, ele descobriu o coração dele para Dalila, para quem ele não podia, porque ele achou que Dalila era uma esposa, era fiel, porque ela falava: eu te amo, e você não me conta qual. Irmão, tem segredo que tem que ser segredo, é você e Deus. Ninguém precisa saber. Tem coisas que é particular, irmãos. Tem coisa que é particular, é você com o Senhor. E quando é particular, às vezes nem marido pode saber o teu segredo de você com Deus. Não pode, irmão, tem que saber separar. É algo específico que Deus te deu, que você entende que é o teu segredo, é o teu particular com esse Senhor. E graças a Deus que todos nós temos isso. Você pode ainda não saber qual é, mas eu creio que todos nós, porque quando o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra, Ele falou desse segredo de Sansão. E foi esse segredo que ele não podia revelar, que fez com que ele perdesse a bênção da presença do Senhor. Irmão, não perca a bênção dessa presença que hoje você recebeu, que hoje você já tem. Porque ter essa bênção, ter essa presença, não nos isenta das adversidades, das lutas, das perseguições. Mas o importante é que essa presença é que tem feito com que a gente reaja a tudo isso. Para que a gente não se entregue, para que a gente não desista, para que a gente continue confiando, para que a gente possa ter certeza: uma hora eu acerto, uma hora vai acontecer, uma hora o nome do Senhor vai ser glorificado mais na minha vida. Mas nunca desistir, porque a gente vê na palavra que o nosso Senhor, Ele carregou naquela cruz o
pecado da humanidade. Ele foi no Getsemane, ele se angustiou, ele chorou, ele se afligiu. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele não desistiu, ele foi até o final. Por amor a quem? A mim, que não vim de lá cristão, que não conhecia esse Senhor. Por amor a quem? A todos nós que estamos aqui. Por amor, porque eu pude criar os meus filhos na presença do Senhor, não foi o que aconteceu comigo. Por amor a eles também. Por amor a você que está podendo dar um ensinamento diferenciado na palavra para o teu filho. Por amor a todos nós. Ele não desistiu, ele foi até o final. Era o propósito de sacrifício do pai renunciar ao filho para que ele pudesse ser sacrificado naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui recebendo essa bênção de Deus, tendo certeza que foi feita uma aliança, tendo certeza que tem um Deus que faz parte da vida da gente, para que a gente aprenda a reagir todo tipo de adversidade que nós sabemos que é contrária, que é contra essa palavra do Senhor, que fere os princípios, porque hoje, eu conhecendo um pouco do que eu conheço, eu não posso estar quebrando os princípios de Deus, eu não posso estar ferindo os princípios do Senhor, eu não posso, porque hoje eu conheço, hoje eu tenho entendimento, e a gente vê que ele é tão lindo, que o que ele fala? Do seu pecado eu não me lembro, é daqui adiante, o que passou, passou, eis que tudo se fez novo. Aí a gente vê que é um amor tão grande, que ele nos isenta até dos nossos erros, que nós já fizemos. Aí ele te chama como príncipe, como princesa, e ele te coloca numa posição de honra, e ele começa a trabalhar de dentro para fora em cada um de nós. Então, nós precisamos lutar, irmãos, para que essa presença permaneça. Porque quando você estiver precisando dessa presença, nos momentos difíceis, ela vai estar, mas nos momentos de alegria também. E hoje nós precisamos dessa presença na vida da gente. Hoje nós não conseguimos viver sem essa presença. Claro que tem situações que às vezes a gente fica um pouco mais desanimado, a gente fica um pouco cansado, a gente fica pensando às vezes em querer desistir ou querer parar, mas é essa presença que chega um momento que fala, não, ó, já ficou muito deitado aí, já ficou muito deprimido aí, já ficou muito angustiado, vamos levantando, vamos embora. E aí ele começa a preparar e a fazer todo aquele movimento para que a gente saia daquela situação. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Senhor. É esse Senhor que nós louvamos, que nós adoramos, que nós estamos aqui querendo aprender, querendo ouvir, querendo a cada dia sentir e perceber que Ele se faz presente, que Ele está perto, que Ele vai continuar segurando nas nossas mãos, que Ele vai continuar nos motivando a todo tempo a não desistirmos, a lutarmos por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente quer que aconteça. Porque se for coisas, irmãos, bênção para a tua vida, que não fira, que não machuque, que não destrua ninguém, você acha que Deus não quer isso para a tua vida? Claro que Ele quer para as nossas vidas. Claro que Ele quer. Ele é um Deus de vida, e aonde tem vida, tem abundância de alegria, tem abundância de paz, tem abundância de festas, onde Ele se faz presente, e é esse Senhor que nós recebemos, ainda que você não nasceu, mas você recebeu hoje, você tem que ter certeza que você tem esse Senhor. O teu caso não foi como o caso de Sansão, foi diferente, mas é o mesmo Deus. Sansão perde, e nós recebemos, e nós o aceitamos, e nós queremos Ele na nossa vida, e nós não vamos abrir mão. Nós queremos essa presença, nós queremos esse relacionamento, nós queremos essa intimidade, nós queremos sentir esse amor. E a gente vê que no final da vida de Sansão, ele ora a Deus, e Deus traz de volta a força dele. Ele faz uma oração, e o Senhor traz de volta aquela força para que ele destruísse aquele momento que eles estavam fazendo ali. E ele estava ali como chacota, e ele estava ali sendo humilhado, porque ele desprezou o que ele tinha.
Não despreze o que você tem, não. Adversidade nenhuma, ninguém pode ter o poder de querer nos ferir, de querer nos machucar, da gente achar que a gente não vai querer mais esse Senhor por causa daquele ou daquela ou daqueles que tentaram nos ferir, nos machucar, porque o nosso Deus não tem nada a ver com isso. É atitude e comportamento e escolha daqueles que querem seguir por esse caminho, mas que a gente também sabe que o fim é a morte, porque eles fizeram tudo isso com Sansão, porque Sansão desperdiçou. Mas a gente sabe que quando eles estavam naquela arena, muitas vidas se perderam ali, porque o Senhor devolveu a força, e a força que o Senhor devolveu, Ele destruiu aquelas colunas todas, e aquilo tudo foi abaixo, e Sansão morre também ali naquela situação. E a gente vê que Deus, Ele é tão lindo, que Ele viu arrependimento em Sansão, e Ele devolve a força para que Sansão também seja honrado ali naquela situação, naquela arena ali com os filisteus. Então, irmãos, guarde o que você tem. Você tem um segredo com Deus, você tem essa força sim. Que começa, se você parar um pouquinho, só lembrar de 3 situações que tu viveu, que você achou que você não ia conseguir sair daquela situação, e você lembre que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque você é um homem, você é uma mulher forte, porque você tem o Espírito Santo de Deus, porque você tem esse Senhor fazendo parte da tua vida, porque você tem uma voz que tem falado, reaja a tudo isso, porque você não está só, eu estou contigo, eu vou te sustentar, você vai conseguir, você não vai permanecer nessa situação. E tem que queira. Se o Senhor está falando que você não vai permanecer, Senhor, eu não quero permanecer não. Eu não quero continuar desse jeito, eu não quero permanecer dessa forma. Se o Senhor está falando que eu não vou, então eu não vou tomar posse daquilo que o Senhor está falando para você, na tua intimidade, no relacionamento que você tem contigo, quando você está lendo a palavra. Se Ele está falando que Ele vai destruir os nossos inimigos, Ele vai. Sansão quebrou princípios. Nós estamos aqui aprendendo a obedecer os princípios. Nós estamos aqui aprendendo a ter esse relacionamento com o Senhor. E a renunciar àquilo que desagrada a vontade do Senhor. E querer viver de acordo com aquilo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Momentos difíceis virão, adversidades virão, mas a palavra, Ele diz que não vai passar essa palavra. A presença dEle vai permanecer, a não ser que a gente expulse ou que a gente queira. Porque aqui Sansão, quando ela fala, os filisteus estão vindo, o que a palavra vai dizer? No 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não deixa o Senhor se retirar de você, não. Cuida desse Senhor, cuida da tua coroa, cuida dessa presença. Nós temos essa oportunidade. Nós éramos gentios, e mesmo assim, hoje a gente tem acesso a esse Senhor. Você tem acesso. E o Senhor está falando nessa noite, você é forte. Nós somos fortes. Não somos fortes pela nossa natureza humana, não. Nós somos fortes porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Nós temos o Espírito Santo de Deus que tem sido a nossa bússola, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido. Por isso nós somos fortes, porque não é mérito nosso, é mérito de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para a gente entender que existe um Deus que tem nos dado força, que tem nos dado coragem, que tem nos dado intrepidez, para que a gente vença, para que a gente conquiste, para que a gente se alegre, para que a gente avance glorificando o nome do Senhor, para que a gente testemunhe, porque eu tenho certeza que a tua vida, você pode pensar, nossa, mas é tanta luta, é tanta diversidade, mas para alguém, a tua vida tem sido testemunho. Sabe por quê? Porque você está de pé,
Sabe por quê? Porque você busca. Sabe por quê? Porque você está procurando, você está reagindo. E tem sempre alguém, a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas, né? Mas tem sempre alguém te observando, que sabe o que você está vivendo e que deve falar assim: que segredo é esse? Qual é o segredo dela? Qual é o segredo que ela tem com esse Senhor? Para ela conseguir sair de toda essa situação e continuar confiando nesse Senhor. Vamos ficar de pé, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza, meu Deus e meu Pai, que teus filhos que se encontram aqui, aqueles que não conseguiram chegar, aqueles que irão assistir, que possamos ter certeza, meu Deus e meu Pai, que essa força não vem de nós mesmos, mas sim do Senhor que habita em nós. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, era isso que o Senhor ministrou ao meu coração, meu Deus e meu Pai. Essa força, esse segredo, esse relacionamento, essa intimidade. Ainda que a gente ache que estamos orando pouco, ainda que a gente ache que a gente esteja lendo pouca palavra, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, o interior de cada um dos teus filhos. Para cada um, meu Deus e meu Pai, o Senhor dá e trabalha de uma maneira diferente. Meu Senhor da glória, mas que possamos ter certeza que essa força vem do Senhor. Por isso temos reagido, meu Deus e meu Pai, não temos aceitado, meu Senhor da glória, nenhuma sentença de morte, de destruição, nenhuma sentença de falência, nenhuma sentença de palavra maldita, nenhuma sentença, meu Deus e meu Pai, que possa ter sido liberado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. O Senhor tem nos dado, meu Deus e meu Pai, autoridade para rejeitarmos, para repreendermos, para buscarmos a Tua face, para nos colocarmos na palma das Tuas mãos, colocarmos a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que possamos sair daqui nessa noite tendo essa convicção e essa certeza que nós venceremos, meu Deus e meu Pai, todas as adversidades. Tudo aquilo que tem se apresentado para nos intimidar, tudo aquilo que tem se apresentado, meu Deus e meu Pai, para fazer com que a gente venha desanimar, tudo aquilo que tem sido dito, meu Deus e meu Pai, contra as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, o Senhor tem falado palavras de bênção, palavras de motivação, palavras, meu Deus e meu Pai, meu Senhor da glória, de amor para cada um de nós. E nós recebemos, meu Deus e meu Pai, todo esse amor que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem feito com que a gente receba de Ti, meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu santo nome. É sinal que nós somos importantes, sim, meu Deus e meu Pai, porque muitas das vezes ouvimos tantas coisas, tantas palavras, meu Deus e meu Pai, que nos entristece, que nos abate, meu Deus e meu Pai, que faz com que a gente venha desanimar. Mas o Senhor, com a sua voz potente, tem nos chamado pelo nome, tem dito, meu Deus e meu Pai, que somos preciosos, preciosas para Ti, que somos importantes, meu Deus e meu Pai. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, na Tua palavra e na Tua voz, e nós recebemos, meu Deus e meu Pai, todo esse carinho, todo esse amor, todo esse afeto, meu Senhor da glória, porque muitas das vezes é só isso que precisamos, nos sentirmos amados por Ti, meu Pai, por aquele que é soberano.